Aqui na companhia dos atores Cleto Bassic, Sara Sarres, Jorge Maia. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no blog Divã Cultural. Gostaria, antes de falar do espetáculo, da história desse belo espetáculo, né, com texto e direção do Miguel Falabella, Homem Delamante, começar com uma frase de um pesquisador chamado Moreau de Tours. No início do século XIX, ele foi um dos primeiros pioneiros da psiquiatria, a gente fala de loucura, né? E ele dizia assim, olha, não existe a fronteira entre o normal e o patológico é muito mais tênue do que a gente pensa, porque os loucos são sonhadores acordados, enquanto no sonho, né, nós vivemos a nossa loucura adormecidos, né? Como é que vocês vivem essa realidade na peça, né? Que a peça questiona muito isso, o Miguel fez uma adaptação maravilhosa, né? Situando ele dentro de um manicômio dos anos 50, né? E ainda tendo como inspiração toda a história do Bispo do Rosário. Fala um pouquinho dessa experiência de vocês. Eu acho que a gente se encontra exatamente nessa linha tênue do que é a loucura e a realidade. Então, muito bem dito nesse texto que você colocou, na citação de Moreau de Tours. Moreau de Tours, ó, fingi que sei, Moreau de Tours, que deixa a gente exatamente, eu me entreguei ao que você disse, falei, poxa, exatamente assim que a gente se sente o tempo inteiro, porque é a loucura, o que não é a loucura, e esse momento que eu sou, aspas, né, pseudo correto, não, quando eu vi eu tô mesmo louco, né, eu tô falando do meu dia a dia, tá, Sim, porque sim. O teatro nada mais é, que eu acho que é como eu diria, um reflexo do que é você, Sim, sim. apesar de existir uma construção, um trabalho vertical, um estudo, eu acho que é assim que eu vivi. Né? Você, Sara, como é que se viu também nesse contexto, né, da peça, entre o devaneio e a realidade? Eu acho que é bem isso mesmo que o Bá falou, até na nossa construção mesmo, como que a gente precisou aprofundar nas nossas realidades, nas nossas emoções, nas nossas vivências e nos nossos processos também de loucura aí, né? Onde que a gente chega nos nossos limites, o que fazer para ultrapassar os limites, então também acredito que seja por aí. Né? Jorge, como é que você teve essa vivência? Na realidade, isso daí tem muito a ver com a nossa existência, né? Nós, como pessoas, nesse mundo, no Brasil, a gente convivendo com as injustiças, tentando, sendo artista, né? Que é uma loucura. Tentando não enlouquecer. Exatamente, porque ser artista no Brasil é uma loucura, né? Tanto É uma coragem louca. É uma coragem louca, não, tanto é que todos nós, num determinado momento, né, dentro do seio familiar, com os amigos, as pessoas falam, mas é isso mesmo? Somos Você não está sendo louco, né? Então, a gente vive isso o tempo inteiro, né? E o espetáculo, ele a gente teve a oportunidade de aprofundar e de sentir isso. Tanto é que todos os dias a gente se emociona. A gente se emociona até justamente por isso. Por isso fazer parte do nosso dia a dia, né? E os personagens, né? Muitos aqui vivem uma dualidade de personagens. Você faz o Cervantes, o Dom Quixote, você é a Aldonza e a Dulcineia, né? Como é que é para vocês, além da personalidade do artista que está envolvido ali, mas essas nuances? Até que ponto essa experimentação mudou vocês como pessoa ao longo desses anos de tanto sucesso de espetáculo? Eu acho que esse encontro que a gente tem com a nossa própria figura, com a nossa própria persona, porque uma vez que você observa esse texto e tem esse entendimento de todas essas nuances, você começa a se enxergar. Então, como o Jorginho bem falou ali, essa coisa do artista, eu não falo só do artista, eu falo do ser humano de modo geral, mas sim, como isso pega a nós, né? Tem uma frase do Cervantes, que é um momento muito importante da peça, de lembrar na arrepio, onde eu falo, então o que é a loucura, né? Talvez abrir mão do seu sonho seja loucura. E cada vez que eu falo isso, eu falo, caramba, velho, o teu abrir mão do teu sonho, seja artista. O Jorginho tem filho artista, então você já deu o exemplo errado em casa. Não adianta, já tem filho ator, ele também tem uma carreira aí incrível e tal.
Então a gente tem isso. Então quer dizer, pô, abrir mão do teu sonho talvez seja loucura. Aí ao mesmo tempo ele faz uma quebra. Muita lucidez também pode ser loucura. Mas a maior de todas as loucuras, meus senhores, é ver a vida como ela é e não como ela deveria ser. Então nesse momento ele já entra no devaneio dele. Porque de fato abrir mão do seu sonho é uma loucura. Corra atrás do seu sonho. Ok. Mas abrir mão dos seus sonhos deve ser uma loucura. E a maior de todas as loucuras é ver a vida como ela é e não como ela deveria ser. Quer dizer, aí ele já devaneou. Porque, aspas, o correto, o padrão, o parnasiano é você, ok, a vida é assim, ele é aquilo, você é isso, eu aquilo outro. Resolveu. Então isso toca muito a gente. A sociedade se encerrou muito naquela máxima cartesiana, né? Penso, logo existo. Penso, logo Quando existo. deveria ser o contrário, né? Penso onde não sou, logo sou onde não me penso. Não me pensa que é a parada. É por aí, cara, é por aí. A gente se encontra muito no texto, né, Jorge? Não, sempre, sempre. É impressionante a força dessa obra, a força desse texto, juntamente com as músicas que dão assim, é a cereja do bolo, né? Com uma orquestra belíssima, porque aí vem todo o lado lúdico, né? O lado belo, né? De tudo, né? De tudo, porque é o olhar que a gente possa ter pela vida, né? Ou a gente olha a vida de uma forma bela ou de uma forma esquisita, né? Então, assim, cada um vai sentindo, vai traduzindo, vai enfrentando, se confrontando com as suas questões e vai encarando, né? Porque é isso aí. E você, Doroteia e Aldonza, né? Dulcinea. Aos olhos, Dulcinea. Dulcinea, perdão, Aldonza e Dulcinea, aos olhos do Dom Quixote. Como é que você viveu? Porque são duas personagens bem diferentes, né? Mas aos olhos dele, ele vê a Doroteia. Exato. Como é que você concebeu essas duas personagens no palco? É muito engraçado, porque acabou que a Aldonza, ela tem uma curva, né, muito grande, exatamente por isso, porque ela começa como Aldonza e termina como Dulcinea, que é um momento onde ela começa a se enxergar digna daquele olhar, né, que o Quixote, né, que o Cervantes imprime ali. Então, para mim foi muito fácil, né, eu trocando com eles, eu percebendo o olhar dele quando ele olhava para mim e me via aqui, né, como uma grande dama, como a Dulcinea. Então, me permitiu sentir e através da verdade que ele me trazia, construir uma Dulcinea como ele me enxergava. Então, o nosso processo de ensaio, isso foi muito importante para mim, além de, claro, de toda a pesquisa no texto, de aprofundar nas... Né, o Miguel sempre brinca, voltem sempre ao texto, né? Porque realmente e é uma obra lindíssima, né? Então eu busquei o livro, eu fui atrás de todas as referências que eu podia ter para fazer essa dualidade entre essa mulher que é miserável, que é desacreditada da vida e do amor e da beleza, e de repente uma mulher digna de ser amada, digna de ser bela, digna de ser estar viva. E como os clássicos estão tão atualizados, né? Você pega a obra do Cervantes e compara com o contexto de vida, não muda. Foi feito Não, é atemporal. Escreveram ontem, Atemporal, cabe como uma luva completamente para o nosso atemporal. dia a dia. E é muito engraçado, porque parece que realmente a cada sessão, a cada show, a gente se transforma com o texto. Mesmo, assim, é muito forte. E são transformações muito belas, não só dos personagens, né? Mas aquilo realmente toca o nosso coração. E a Assim, letra gente das sempre se canções emociona é muito muito. especial, né? É especial. O Miguel foi muito feliz. Muito feliz nas versões. Tanto na questão, na encenação, por exemplo, quando ele decidiu contextualizar a obra dentro de um manicômio, aí eu me recordo de uma frase de Julie Taymor, que ela fala, o público não vem assistir ver você, ele vem ver ele mesmo. Então, quando o Miguel pega o texto de Cervantes, que passava dentro de um calabouço durante a Inquisição Espanhola, e traz para o manicômio, isso deu pra gente a possibilidade de enlouquecer mais um pouco, de perder esse meu olhar, me permitir. Aí há um estranhamento do público quando ele chega, fala, tá, tô num bando de louquinho. Mas de repente, uma frase ou outra, né, seja na dedicação do Sancho, seja vamos dizer, no sofrimento, na rigidez de Aldonza no começo, e depois quando ela quebra e ela percebe que não, eu conheço esse... Perdão, sabe? Vai lembrar. Não, eu conheço esse homem, ele, né, eu sou do cinema, você não lembra de mim? Eu não, tá? E aí o público vai se vendo
Isso pra gente eu acho que é legal, isso me emociona, isso eu choro de ouvi-la falar comigo. A voz dela é linda, quando ela canta me ajuda a trabalhar, né, puxar a emoção. Mas só quando ela chega e diz isso pra mim, não, mas você não lembra? Eu sou do Ciné, e eu falo... Eu não lembro de ninguém com esse nome. Quando eu digo aquilo, eu já quero chorar, né? Aí eu falo, caramba, por que é isso, cara? Então, sei lá. E essa época chorar, anos porque- 50, Ele você ainda tinha uma psiquiatria muito poética, né? Você viu o trabalho lindo que a doutora Anísio da Silveira fez no Hospital Pedro II, né? Sim. Os pacientes que ela tinha. Ela tem um livro chamado Imagem do Inconsciente. Tudo bem, a gente estuda numa faculdade de psicologia, mas tem passagens ali que são pura poesia. Por exemplo, tem uma passagem de um paciente, acho que o paciente Emílio, se eu não me engano, que ele era jardineiro, aí enlouqueceu, né, internaram ele ali. Aí um belo dia, diz, você não está cuidando mais do jardim aqui do... Não estou mais, mas por quê? Ele vira para a doutora Anísio e diz assim, de que adianta colher rosas se eu não tenho a quem ofertá-las? Né? Então, nessas... Chora demais, chorando. É. 3, 2, 1. Né? Então você tem, a sociedade se assusta muito com o louco, porque o louco denuncia aquilo que a sociedade gostaria de falar e se inibe de falar por uma série de coisas. O que o outro vai pensar de mim? Será que eu vou perder o status que eu conquistei até agora, mostrando quem eu realmente sou? Você Né? vê essa liberdade, né? Que aí, como ele não tem esse pseudo-filtro, né? Ele fala, e na minha cabeça racional, eu penso, não, vamos batalhar para que tenha quem oferecer a rosa, vamos cuidar do jardim. Legal, mas esse questionamento que ele colocou em mim agora, porque eu não sabia dessa passagem, não, eu não vou cuidar, porque eu não tenho para quem ofertar. E isso bate em mim profundamente, porque eu olho pro nosso momento político, social, e falo, pô, então não há mais nada para fazer, porque não tem jeito, tem que ter jeito. Sim, E eu sim. me toco tanto, sabe, seja a carga tributária que meu querido amigo sempre comenta comigo, seja o que a gente tem por vir, sabe, enfim. Então eu fico muito tocado com a frase desse Emílio. Emílio. Então vou querer agora ler o livro dessa mulher aí. Tá bom. Doutora Nilza. Doutora Anísio. Aí, por exemplo, e também fazer uma A gente referência... não quis respeitar a doutora né? Anísio, até que eu sou assim, sem filtro, inclusive, eu tô no lugar certo. Vocês não tem nada a perder. E você vê, por exemplo, vocês também, é a segunda encenação dessa peça, né? A primeira foi em A segunda aqui no Rio. 1972, Isso. que foi Paulo Outram, Bibi Ferreira, né? Grande Hotel. Né? Como é que foi para vocês isso, de repente estar no palco e vocês, esse trio que está desde que começou o projeto... Isso aqui é censurado? Não, né? Essa- Foda. Difícil pra caramba. É um, né, Jorginho? É uma pressão, responsabilidade, né? né? É uma responsabilidade muito grande por tudo, né? Por tudo. Dignificar essa Quem já obra, fez, né? Dignificar a memória desses atores, né? Porque são atores que fazem parte realmente da história do teatro nacional, do inconsciente coletivo. né? E são pessoas de referência. Temos a Bibi Ferreira viva até hoje, ainda minha musa inspiradora. na ativa, inspiradora. né? Ainda artisticamente, né? Eu vi um trabalho dela há 2 anos atrás, ela cantando, é impressionante. E como se Impressionante. transforma quando chega ao palco. Exatamente. Entrou uma aquela metamorfose ali, senhorinha assim, carregada, e de repente começou a abrir a boca para cantar e para interpretar, e é muito forte, né? Muito forte. Então, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é saboroso, né? Porque a nossa vida, o artista, isso é que é o grande barato de ser artista, né? É essa possibilidade da gente ser camaleão, de a cada hora a gente está vivendo emoções, né? E eles agora já estão num outro processo de construção, eles vão fazer o N, que é um outro musical, então é maravilhoso, né? E isso é o combustível do artista, né? Esse desafio. E ainda, pegando esse gancho, e a gente ainda namora muito, a gente dorme muito com... Eu sou daquele que dorme com o personagem, ponto, né? Então, a gente teve a primeira leitura essa semana, né, Sara? Aí, de repente, eu tô mandando meu textinho aqui, leitura branca. Aí eu falo,
Quando eu vejo a minha boca tá falando como se... Eu me sinto como se fosse que eu não, peraí, outro lugar, outro contexto, outra época, eu sou outra figura. Porque existe esse desapegar que não é tão fácil. Eu lembro que quando eu fui fazer Quixote, eu tava vindo do Adolfo, que é da Madrinha Embriagada, também dirigida por Miguel. E era um papel, enfim, eu conseguia brincar, carregar nas tintas. Então eu tinha aquelas caricatas, era um caricata, né? Então eu tinha a língua pra fora, tinha uma situação com uma mulher lá que eu tinha que seduzir e tal. Aí quando eu primeiro pus a língua pra fora, sem querer, porque foi no automático, uma vez o Miguel olhou, na segunda ele falou, mais uma vez eu arranco o sapato e jogo na sua cara. Porque sem querer eu fazia... Já tá. Sabe, não cabe, mas é porque a gente vem com essa carga e esse, né, começa a distanciar-se. E é difícil também, mas é prazeroso, é gostoso, é desafiador. Então, quando chegou na minha mão a possibilidade de fazer uma personagem tão emblemática, que no Brasil já foi feito por Paulo Outram, que era assim, tipo, sempre foi minha fonte inspiradora. Eu lembro, tava até comentando esses dias com alguém, onde eu fiz teatro no Globo São Paulo, tinha uma foto do Paulo Outram, sabe, de Rei Lear, era a coisa que eu mais amava de ver. Então, assim, tipo, eu passava pra ver, sabe? Vou lá ver de novo, vou beber ali naquela foto, porque me inspirava. Então, pra gente é um peso enorme e um prazer. E agora você tá acabando, velho, tá foda. A gente tá na nossa terceira temporada, né? Há 17 sessões do fim aos olhos, marejados. E é bem isso, né? A gente continua sentindo essa responsabilidade, essa pressão da história ser contada com essa magnitude e sempre no 100%, né? A gente nunca faz... E tem toda uma preparação, né? É impressionante, assim... Eu me sinto como se estivesse fazendo, assim, uma dieta da vida, sabe? Uma dieta. Porque, por exemplo, hoje nós temos 2 sessões, né? Então, como vamos distribuir durante esse dia todo, né? Essas 2 sessões, né? Vocalmente, emocionalmente, porque tudo, né? A gente precisa ser preciso, né, no momento da cena. A gente tem que chegar lá, senão passou, né? Passa, vai embora, né? Então, uma desconcentração, um pensamento, impressionante, às vezes um pensamento fora do lugar, caga tudo, né? E lembrando que o teatro é vivo, né? Isso. Não tem corta-volta, né? E fora que a gente também lida a cada sessão, a cada dia com um público diferente. Então a gente também precisa do tempo da reação, a gente trabalha com aquele público que está ali reagindo às nossas emoções. Então isso é muito gostoso de fazer diariamente. Né? E essa capacidade de improvisação que já é natural. Sim. No outro dia eu estava vendo um documentário, então, mas o papo tá tão gostoso assim, vou encaixar isso aqui. É um filme que o Al Pacino tinha feito na década, Vítima de uma Paixão, e que eles estavam gravando em Nova York, e gravavam num determinado horário, utilizando as próprias pessoas que estavam passando na rua, não contrataram figurantes. Sem pagar direito de vergonha. Isso aí tá passando e tal, um sujeito que não sabe se da onde veio, um camarada corpulento, dá um tranco no ombro do Al Pacino no final da cena, em que ele está tentando reconquistar a moça que ele tinha decepcionado. O Al Pacino, sem perder o tempo, ele caminha 2 passos para trás e volta, rindo, ainda faz assim com o ombro, como que ele diz, pô, cara, e volta no texto. Aí o diretor comentando assim, se fosse qualquer outro ator, a gente tinha interrompido ali. E ele não, ele aproveita aquilo inesperado. Então isso que eu acho bacana como plateia, ver dos atores que se engajam tanto, porque você... Eu acho que isso é o teatro que dá pra gente, né? É o teatro, por exemplo, ele também. Aqui a gente tem várias situações, o cenário é bem pesado, e por opção do Matt Kinley, não existe automação, é tudo manual, né? Todos os movimentos da escada acontecem manualmente. E é um trilho, e trilho descarrilha, como qualquer outro trem pode acontecer. E já aconteceu muitas vezes em cena. Então, acontece, e tem uma coreografia, eu tenho que fazer os movimentos lá em cima, e eu tenho que descer no tempo, e às vezes a coisa não vai, as pernas se soltam lá em cima, e eu tenho que dar um jeito. Ou acontece alguma coisa no Jorginho, ou com a Sara, ou comigo. Então, assim, e essa coisa de estar vivo, ou quando aquela pessoa que ainda não tem educação de plateia, que pega o celular e abre na cara aquela luz na cara dele, eu tô dando um texto dramático, olho para aquilo, meu coração chora. E eu tenho que não deixar de entregar para você que tá ali ouvindo a nossa história, e eu tenho que esquecer que aquela pessoa tá ali me incomodando com aquele celular.
Eu gosto de falar isso, cara, porque a gente sofre muito enquanto... não enquanto ator, enquanto trabalhador. Eu tô ali fazendo meu trabalho, você tá ali dentro, né? Então a gente, além de tudo, tem que lidar com esse tipo de ainda comportamento que as pessoas não sabem lidar com isso. E eu gosto de uma história muito legal. Madonna tava na plateia, sei lá eu de quem... Não sei quem foi assistindo a Broadway, ela ficou no celular. Quando acabou, ela quis ir no camarim, a atriz falou, não, no meu camarim ela não entra. E tipo, foda-se se você é Madonna. Eu tô ali fazendo meu ofício, fazendo meu trabalhinho, eu sou um operário, e você fica no celular. Não é. Então a gente tem isso. Por que eu puxei no celular? Não, porque tudo interfere, né? Tudo interfere. É isso. É porque tudo interfere. Tudo, né? O dia a dia, tudo pode ser um estímulo, pode ser um entrave, pode ser, enfim. Por exemplo, uma coisa que acontece, já aconteceu bastante, né, Jorginho? A minha armadura ela é muito delicada, né? Ela é costurada, de elástico e tal. Já aconteceu de desmanchar, eu não conseguirem fechar direito, ou nessa luta com o moinho, eu despencar, eu chego lá embaixo, aí o Jorginho, se não tá vendo, eu faço assim, ele vem, me ajuda, compõe, ele percebe, a gente já tem um jogo, assim, que a gente se ajuda em cena, e cabe. Eu tô errado, ele, o Sancho, ele me ajuda. Outro dia ele tava mal, eu falei, meu Deus, ele tá mal, a voz perdendo, ele ficou bem dodói em cena um dia. Aí eu comecei a fazer assim dele, tipo, vamos compor, daqui a pouco passa. Só que foi aquele dia fatídico, né, que ele foi perdendo a voz, já na primeira cena. Mas a gente joga junto, sabe? A gente se entrega, eu e Sara, eu e Jorge. Todo mundo adaptou, os outros meninos, a energia. A gente já se entende mesmo, né? A gente olha, já vê como é que cada um tá. E é isso. E olho, vamos Essa E comunicação. vamos embora. Olha, muito sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Gostaram do Muito papo? bom, muito Adorei. Tava com medo porque eu sou meio sem fio. Não, eu sou sem filtro, sou doidinho. E aí é isso, eu sei que tá acabando a nossa temporada, mas eu quero convidar vocês a virem nos prestigiar aqui no Teatro Bradesco Rio. Até dia 29 de julho. Isso, Não percam, que dias? não De percam. quinta a domingo. Quinta a domingo. Com 2 sessões no sábado. Isso, então é isso, corra aí no uhu.com, compre seu ingresso a partir de R$ 37,50, vale a pena. Ok, muito obrigado. Sucesso sempre. Obrigada, Beijo, valeu, obrigada. cara, valeu. Obrigada.